Olá, alunos e alunas. Hoje iremos comentar sobre resistência elétrica. Resistência elétrica, essa que é um elemento presente nos resistores, ou seja, resistores são elementos que estão no circuito elétrico devido à sua resistência elétrica, cuja sua finalidade de estar presente em um circuito elétrico é realizar a diminuição da diferença de potencial ou dissipar a energia elétrica em forma de energia térmica, dando origem ao nosso efeito Joule. Estamos na apostila número 3, aula 50, resistência elétrica, página 124. Então, temos que resistor é todo elemento cuja sua finalidade, a sua função de estar no circuito elétrico é transformar essa energia elétrica em energia térmica e ou luminosa. O resistor é um elemento de um circuito que tem como função exclusiva transformar a energia elétrica em energia térmica, calor e ou luminosa. Resistência elétrica. Resistência elétrica é uma característica de certos materiais que apresenta oposição à passagem da corrente elétrica. Então, essa oposição à passagem da corrente elétrica é denominada de resistência elétrica. É uma propriedade que indica o quanto um componente se opõe à passagem dos elétrons, opondo-se assim ao estabelecimento de uma corrente elétrica. E essa oposição que representa a colisões dos elétrons pela estrutura interna da matéria, essas colisões resultam na nossa resistência elétrica do material. E essas colisões transformam essa energia elétrica em energia térmica, e essa transformação da energia elétrica em energia térmica é denominada de efeito Joule. Efeito Joule é a transformação de parte da energia elétrica em energia térmica decorrente das colisões dos elétrons na estrutura interna dos materiais. Então, a lei de Ohm é U dividido por I. Então, essa relação, sempre que essa relação U dividido por I é constante, então esse elemento que tem essa resistência, ele é dito um elemento ôhmico, um resistor ôhmico, porque obedece à propriedade da lei de Ohm. Então, a nossa resistência elétrica ela também pode ser mencionada como a relação da tensão elétrica sobre a corrente elétrica. E quando essa relação ela é constante, temos a famosa lei de Ohm, e todo material que cumpre essa necessidade, que satisfaz essa relação U sobre I constante, é denominado de ôhmico. Todo elemento ôhmico tem o seu gráfico, tensão versus corrente, uma reta inclinada, tudo bem? Representação de uma função do primeiro grau, e o nosso coeficiente angular é a nossa resistência. Unidades envolvidas, então, diferença de potencial, que é o nosso U, também chamado de DDP, diferença de tensão elétrica, também é chamado de DDP, diferença de potencial. Unidade medida é volt, representado pela letra V. Corrente elétrica, a unidade medida é 1 ampere, representado pela letra A. Resistência elétrica, que é medida em ohm, e o símbolo é o ômega. Resistividade. Então, resistividade é uma característica de cada material que vai representar a nossa resistência elétrica, tá bom? Então, para determinar a resistência elétrica, o fator resistividade é importante e influencia, indica se a resistência vai ser alta ou baixa. Então, nossa resistência é uma relação resistividade vezes o comprimento do material que está sendo analisado, dividido pela sua área. Vamos para o exercício número 1. Um resistor de resistência elétrica 200 ohms está submetido a uma DDP de 20 volts. Se a intensidade da corrente elétrica for quadruplicada, considerando a resistência elétrica constante, qual será o novo valor da DDP? Então, o que nós vamos calcular? Primeiro, R
nossa relação de resistência. Resistência é a relação de tensão por corrente, isolando a corrente elétrica, I é igual a U sobre R. Então, quando temos um de 20 volts e o nosso R de 200 ohms, então isso gera uma corrente elétrica de 0,1 ampere. Então, o que vai acontecer? Vamos quadruplicar a corrente. Lembrando que a nossa resistência é constante, então, para quadruplicar a corrente, mantendo a resistência constante, nós também devemos quadruplicar a nossa diferença de potencial. Então, só deduzindo pela forma, chegamos que a diferença de potencial será 4 vezes 20 volts, que será 80 volts. Mas agora vamos aplicar a formulinha. Então, U é igual a R vezes I. O R constante não mudou, o nosso I foi quadruplicado, antes era 0,1, um décimo de ampere, agora ficou 4 vezes 0,1. Fazendo essa álgebra, chegamos no 80 volts, que já deduzimos anteriormente, sem precisar fazer a conta. No gráfico a seguir, determine o valor da resistência elétrica nos pontos A e B. Então, vamos utilizar o conceito da resistência elétrica para o ponto A e para o ponto B. Analisando o gráfico, temos que o ponto A nos traz uma corrente de 2 amperes para uma diferença de potencial de 4 volts. Substituindo, R é igual a U dividido por I, U é 4 volts, I é 2 amperes. Então, a nossa resistência para esse ponto A é 2 ohms. Para o ponto B, que tem coordenadas 4 amperes e 5 volts, substituindo também 5 dividido por 4, dá uma resistência de 1,25 ohms. Pessoal, encerra-se a nossa aula de resistores. Um grande abraço e até a próxima.